Olá, gente peregrina. Olá, gente membresina. Essa história de Ló e as suas filhas, isso me parece tão a história de Noé e os seus filhos. É tudo tão estranho. Eu não estou ainda em condições de esboçar aqui uma teoria, mas eu acho que tem alguma coisa misturada nas histórias de Noé e de Ló. Não é possível tanta coincidência. Vamos lá. Aí está Gênesis 19, 31 e 32. E disse a mais velha para a menor: O nosso pai está velho, e homem não tem na terra, para vir sobre nós, conforme o caminho de toda a terra. Vamos, vamos dar a nosso pai vinho, e nos deitemos com ele, e façamos viver a semente de nosso pai. Muito bem, vamos lá. Ah, as duas filhas de Ló estão aqui, a mais velha e a pequena, a menor. Engraçado que o nome dela é o mesmo nome da cidade, Tsoar, mesmo nome. É coincidência demais, né? Deve haver algum trocadilho entre a pequena filha de Ló, a cidade pequena para onde ele foi. É coincidência demais para que apareça a cidade lá e o nome. Na verdade, não o nome, mas a referência, né? Uma das filhas de Ló aparece como a mais velha e a outra como a menor, a pequena. As duas declaram que o pai delas está velho e não há homem na terra. Bem, na terra, aqui vai designar das duas uma. Se o texto foi escrito antes do século VI, designa Judá ou Israel, conforme o texto tenha sido escrito em Judá ou em Israel. Eretz é Judá ou Israel. Se foi após o século VI, então é o conjunto geopolítico dentro do qual está inserida Judá. Então, o império. Mas veja que coisa muito estranha. Como não há homem na terra? A passagem disse apenas que os homens de Sodoma foram mortos. Só os homens de Sodoma, supostamente. Abraão, por exemplo, está vivo. Elas não precisavam estuprar o pai. Podiam ir lá conversar com Abraão. Digamos, vamos brincar. Abraão já não tinha feito nenhum esforço para fugir de se deitar com Agar, deitar com mais duas. Ele diria: Ah, não é que eu queira, mas vamos lá. Muito bem. Além de Abraão, há todos os outros homens. Como não há homem na terra? Isso aqui está parecendo que Sodoma e Gomorra estão sendo tratadas como o dilúvio. No dilúvio morre todo mundo. No dilúvio, sim, não há mais homens. Então, a pergunta com quem os filhos e as filhas de Noé vão se casar é uma pergunta legítima. A não ser que eles tivessem entrado na arca já casados, né? Mas aí tem a questão, e os filhos dos filhos? Aí com os primos, está resolvido. Ou seja, depois da arca não se incorre no problema de depois do dilúvio. Mas aqui não. Mas o modo de descrever parece o dilúvio. Muito estranho. Será se antes da narrativa do dilúvio ter sido trazida da Babilônia, já havia uma tradição local da conflagração total da terra? Não sei. Terra aí no sentido de Judá, de Israel, obviamente. Mas é muito estranho dizer que não há homem na terra. Aí essa tradução aqui, porque elas dizem que não há homem na terra para vir sobre nós ou para entrar em nós, né?
porque esse verbo aqui, bo, pode ser entrar, vir, pode ser um monte de troço. Então, qual é o sentido? Entrar em nós, bem literal, ou vir sobre nós, o que dá na mesma, né? Mas vai me dar uma dor de cabeça para traduzir isso aqui na nossa Bíblia livre. O que eu vou fazer é tomar essa expressão e procurar ela na Bíblia inteira e tomar uma decisão, não em achismo, mas no modo como a fórmula se comporta na Bíblia. É assim que eu faço. Conforme o caminho de toda a terra, caminho aqui é um idiomatismo, conforme o costume, né? O costume é os homens se deitarem sobre as mulheres, os homens entrarem nas mulheres para poder fazer um filho. É disso aqui que se trata. Então, a mais velha está dizendo para a mais nova que o pai está velho. Vai, mas isso aqui é argumento? O argumento aqui é ele vai morrer. Se a gente não aproveitar agora, aí lascou-se. O estar velho aqui não tem nada a ver com ele não ser, ah, como eu direi, sofrer de disfunção erétil, né? Mas acompanhando, o pai é velho, ou seja, vai morrer já já, não tem homem, então é preciso fazer filho. E como é que a gente vai fazer, segundo o costume de toda a terra, que é um homem entrar na gente? Então ela vai esboçar o seu plano. Vamos, vamos fazer beber o nosso pai vinho, tochar vinho de novo, ó. É a mesma situação de Cão com Noé. Noé toma vinho, Ló vai ser forçado a tomar vinho. É a mesma história, é a mesma história. E então nós nos deitaremos com ele e faremos viver de nosso pai a semente. Aí está. Se a gente partir do pressuposto de que, de fato, não tem homem mais, que não morreram só os homens de Sodoma, Gomorra e das outras cidades, mas não tem homem em canto nenhum, nem em Jerusalém, nem em Beersheba, em canto nenhum. E se Noé está mais para lá, Noé não, Ló está mais para lá do que para cá, e as duas vão ficar a chupar dedo, o estratagema está bem pensado, né? Só tem um jeito. Vamos deitar com nosso pai. Para poupar o pai do constrangimento de ter que concordar, vamos meter cachaça nele. Ok, o cenário isolado das incoerências faz sentido. Acho que elas tomaram a decisão correta do ponto de vista narrativo. Mas a incoerência é que, posta na sequência narrativa, não faz sentido nenhum. O que elas deveriam fazer é pegar o pai, caminhar, vai para Jerusalém, lá vai encontrar um monte de homem. Ora bolas. Até aqueles homens de Abraão que ajudaram na campanha contra os reis do norte, tem muito homem, literalmente homem a dar com pau, se me permitem o trocadilho, e o contexto permite. Porque, afinal de contas, entrar em nós, vir sobre nós, deitar com ele, o contexto sugere. O problema aí se dá no contexto narrativo, que não faz sentido nenhum, e mais ainda, na aplicação disso. Eu vou esboçar uma especulação. Talvez Ló fizesse parte de uma antiga tradição, eu não diria do dilúvio, mas o correlato do dilúvio naquela região ali, algo parecido. Porque todo o desenvolvimento narrativo sugere que só existem os três: Ló e as suas duas filhas. Sendo assim, o estratagema seria perfeito, seria um seriado fenomenal da Netflix. Esse seria o ápice da audiência. Todo mundo ia querer ver como que as filhas vão solucionar o problema de que não tem mais ninguém vivo, só os três. Se isso estiver correto, essa tradição foi cooptada, dissolvida
olvidada, escondida, escamoteada, e os personagens estão sendo utilizados numa invencionice qualquer sobre Sodoma, Gomorra, a cidade do pecado, etc, etc, etc. É uma hipótese. Não vou formulá-la em sentidos assim propositivos, em termos acadêmicos. Estou anunciando um pensamento aqui, mas me parece que por trás dessa invencionice sem pé nem cabeça, que vai se tornar uma proposição abjeta, antiética, nojenta, reprovável, deplorável, de dizer que dois povos, moabitas e amonitas, descendem de estupros de filha a seu pai, por trás disso, por trás dessa pocilga xenófoba, deve ter uma tradição que não tem nada a ver com isso e me parece algo muito parecido com a história de Noé. Se for verdade, muito, muito mais antiga do que a história de Noé, inventada no século 6 e 5, respectivamente, sendo a história de Elohim e a história de Yahvé antes de Cristo. Fica aí a minha especulação. Estamos diante de uma tradição, de uma narrativa que corresponderia à atual narrativa de Noé, uma espécie de, entre aspas, dilúvio, porque nem diria que tem alguma coisa a ver com água, talvez fogo, não sei, que circulava em Judá, Israel, ali nas cercanias, em Canaã, quem sabe, e que está sendo utilizada agora no texto para montar uma história fictícia sobre a destruição de Sodoma, é pergunta para uma classe de doutorado. É pergunta para investigação de ponta no campo da exegese. Não é pergunta para um vídeo sem muitas pretensões do YouTube, numa playlist A Bíblia Toda Verso a Verso, que tem uma pretensão muito incipiente, muito inicial, muito inaugural, de compartilhar pensamentos com vocês. Mas estamos diante de uma questão específica para doutorado. Não é qualquer desavisado que tem condições de enfrentar isso aí, não. Precisamos primeiro jogar fora um monte de tradução boboca, tradução pior ainda, e enfrentar como gente grande essa questão. De onde raios saiu essa história de Ló e suas duas filhas? Certamente, aposto, não da cabeça do narrador. O narrador está montando, costurando sua colcha de retalhos, mas ele foi buscar isso longe, hein? Bota longe nisso. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos e torne-se membro do clube de membros da Tenda do Necromante. Tchau, tchau, até o próximo vídeo, até a próxima rodada de café.